Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos. Vamos dar aqui a continuidade do nosso estudo bíblico diário. Nós estamos fazendo juntos a leitura da Bíblia em ordem cronológica. Estamos aqui neste momento no capítulo 31 do livro de Jó, onde Jó está nos contando, nos dando detalhes da sua queda, né? Como era antes e como ele está agora, numa fase miserável. Tá? E aí nós vamos continuar então aqui a leitura de onde nós paramos, que foi ontem, né? Nós finalizamos Jó capítulo 30 e hoje nós vamos dar então andamento a Jó capítulo 31. Ouça aqui os relatos, os detalhes da história de Jó. Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças, pois qual é a porção que o homem recebe de Deus lá de cima? Qual a sua herança do Todo-Poderoso que habita nas alturas? Não é ruína para os ímpios, desgraça para os que fazem mal? Não vê ele os meus caminhos e não considera cada um de meus passos? O que ele está dizendo? Eu não cobicei, eu não fiz isso, né? E os ímpios têm ali o mal. Mas será que ele não viu que eu não fiz? Meus caminhos foram corretos? Por que recebi o mal? Né? Ele fala isso, não vê ele os meus caminhos, que são justos? Não considera cada um dos meus passos? Será que ele não considerou tudo de bom que eu fiz, de não ter cobiçado, de ter sido um homem íntegro, um homem correto? É uma pergunta que ele faz aqui para Deus, né? E aí, continuando. Aí ele fala, se eu fiz alguma coisa, porque não me lembro, não fiz. Tá, mas vamos lá. Se me conduzi com falsidade, ou se meus pés se apressaram a enganar, Deus me pese em balança justa e saberá que não tenho culpa. Não tenho culpa. Cadê? Se os meus passos desviaram-se do caminho, se o meu coração foi conduzido por meus olhos, ou se minhas mãos foram contaminadas, que os outros comam os que semeei. Vou dar uma pausa porque chegou minha comida. Já recebi minha comida, vou terminar de gravar este vídeo, depois eu como. Então vamos lá da onde nós paramos. Que os outros comam o que eu semeei, e que as minhas plantações sejam arrancadas pelas raízes. Se o meu coração foi seduzido por mulher, ou se fiquei à espreita junto à porta do meu próximo, e que a minha esposa moá cereal de outro homem, e que os outros durmam com ela, pois fazê-lo que seria vergonhoso, crime merecedor de julgamento. Né? O que ele está dizendo, eu nunca traí minha esposa, nem olhar ali na porta estreita eu olhei. Isso é fogo que consome até a destruição, teria extirpado a minha colheita. E aí ele continua, então, né, na parte da alimentação não foi, na parte da esposa também não tenho culpa, não fiz. Aí ele começou, se neguei justiça aos meus servos e servas, quando reclamaram contra mim, que farei quando Deus me confrontar? Que responderei quando chamado a prestar contas? Aquele que me fez no ventre materno não os fez também? Não foi ele que nos formou, a mim e a eles, no interior de nossas mães? Né? O que ele está falando? Qual a diferença que tem entre eu e os meus servos, as minhas servas? Né? Nenhuma diferença. Foi Deus que nos criou, foi Deus que nos formou nos ventres das nossas mães. Então ele não fazia nem acepção. Olha isso, que incrível, né? Se não atendi os desejos do pobre, ou ele já falou dos funcionários também, agora vai falar dos pobres. Se não atendi os desejos do pobre, ou se fatiguei aos olhos da viúva, se comi pão sozinho, sem compartilhá-lo com o órfão, sendo que desde a minha juventude o criei como se fosse seu pai, e desde o nascimento guiei a viúva. Se vi alguém morrendo por falta de roupa, então ele fala que ele ajudou as viúvas, que ele ajudou os órfãos, compartilhou o pão, criou como se fossem os seus filhos. Tudo isso eu fiz, Deus. E ele continua. Se vi alguém morrendo por falta de roupa, ou um necessitado sem cobertor, e se meu coração não
Se o seu coração não me abençoou porque o aqueci com lã de minhas ovelhas, se levantei a mão contra o órfão, ciente da minha influência no tribunal, que o meu braço descaia do ombro e que se quebre nas juntas. Que ele está falando, se um dia eu fiz isso, ou maltratei os órfãos, ou as viúvas, ou os meus servos, ou fiquei de cobiça com a outra mulher, se eu fiz alguma coisa do tipo que descaia do ombro e que quebre nas juntas, pois eu tinha medo de que Deus me destruísse, e temendo ao seu esplendor não podia fazer tais coisas. Tipo, eu não fiz essas coisas, tamanho é o meu temor ao esplendor do nosso Deus, né? Então isso é uma parte do livro de Jó, capítulo 31. Também é um capítulo maiorzinho, né, mais extenso, então eu vou finalizando por aqui. Amanhã eu termino de ler Jó capítulo 31. Nós paramos aqui, Jó capítulo 31, versículo 23. Amanhã eu continuo Jó capítulo 31, versículo 24, ok? Continuando aqui aos relatos de Jó, né? Ele ali confrontando, ele mesmo confrontando a Deus, dizendo que ele é íntegro, dizendo que ele não fez tais coisas, tá bom? Então é isso, meus amores. Fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de vocês e até amanhã. Beijo!